Olá pessoal, olha eu aqui de volta. Hoje nós vamos trabalhar os nossos retalhos aqui no canal. Vocês sabem que eu sou apaixonada por eles, então eu resolvi trazer para vocês uma sugestão de peça para presentinhos de Natal e ótimos para a gente usar os nossos retalhos. Até o debrum, olha, eu utilizei todos os restinhos que estavam na minha gaveta. Então eu acho que ficou muito lindinho esse kit. Eu utilizei a trança francesa, o crazy. E as tirinhas eu fiz dois, tirinhas na diagonal e esse aqui que eu brinquei, rosa e verde. Você pode fazer uma combinação das cores que você usar nos outros joguinhos. Gente, é muito aproveitamento para a coisa ficar tão linda desse jeito. Então eu espero que vocês gostem. Quem assistir até o final, compartilha com as amigas, se inscrevam no canal. Se gostarem da aula, curte. E hypa o vídeo, gente. Agora o meu canal ele está com um sistema que o YouTube liberou de hypar o vídeo. O que é isso? Você vai lá, dá um joinha e vai abrir os comentários. Do lado dos comentários, se você... Às vezes aparece o hype logo primeiro. É para você pontuar, você pode dar pontos. Você pode dar pontos até mais de uma vez se você quiser. Então, se você gostou do vídeo... Não esquece de fazer isso, porque isso me ajuda a que o canal cresça, que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e que me mostre para mais pessoas poderem assistir. Então, vou contar com você, tá bom? Então, ó, vambora, vamos começar, que tem muita coisa legal. Beijo! Oi, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje. A ideia é aproveitamento dos nossos retalhos, ok? Vocês sabem que eu adoro fazer tapetinhos de caneca. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal, vou deixar liberado para vocês no final desse vídeo. Mas aqui eu vou tentar fazer um modelinho diferente e aproveitar realmente todos os pedacinhos. Olha, eu separei os meus retalhinhos lá. Peguei essa paleta de laranja, amarelo, bege, vou usá-los bem aleatórios, os meus retalhinhos. Cortei quadradinhos de manta de 15 por 15, estou usando a manta R2, tá? Mas você pode usar a manta que você tiver. Se você tiver retalhos de manta, você pode fazer isso aqui. Pegar os retalhos, refilar, deixar bem certinho, juntar e dá um zigue-zague. Assim que você emenda a manta, você não pode sobrepor a manta, tá? Você deixa uma do lado da outra e passa o zigue-zague aqui e dá para aproveitar aqueles pedacinhos que ficam todos lá parados e transformar em peça linda, tá bom? Então vamos lá. Eu aqui, esse topozinho, você pode fazer de qualquer tamanho. A minha sugestão é um tapetinho de caneca, mas você pode fazer um jogo americano redondo, você pode fazer um jogo americano retangular, você pode fazer um topo para transformar numa nécessaire, num estojo box, num cestinho. O importante é você determinar a peça que você quer fazer e fazer o topo. Daí a nossa imaginação é que decide qual peça criar, ok? Mas essa aqui é o tapetinho de caneca. Então, vamos começar? Aqui, pessoal, falando um pouquinho do crazy, ele é uma técnica muito livre, né? O nome já diz, louco, não tem uma regra, entendeu? Eu gosto de trabalhar o crazy com uma lógica que eu raciocínio daquela forma. Então, vocês podem ir lá na minha outra rede social, vocês vão ver que tem várias fotos e você vê que eu tenho uma forma de fazer o meu crazy que eu gosto. Aqui, como é uma pecinha pequena, eu vou fazer uma forma que eu não costumo muito fazer, mas que para pecinha assim funciona super bem. Então, olha, peguei um pedacinho, coloco aqui no centro, vou pegar um outro pedacinho de tecido, ó, vamos pegar um pedacinho pequeno, olha, peguei e eu vou colocar aqui, ó, um em cima do outro e vou costurar, retrocesso aqui, retrocesso aqui. Se você não quiser dar retrocesso, também não precisa, porque depois essa parte vai ficar embaixo da outra costura. Mas eu dou, porque embaixo depois eu vou colocar um tecido de forro, ok? Vamos lá. Pezinho de máquina, né?
Olha, ficou dessa forma aqui. E eu vou cortar esse excesso aqui na própria máquina. Deixo já separado esse pedacinho, venho aqui, passo um vincador ou a própria unha, vou girar o trabalho e vou colocar um tecido nesse ponto aqui. Aí vou pegar aqui uma outra cor, ó, vou pegar esse laranja aqui, vou tirar uma tirinha aqui dele. Ó. Venho aqui, tiro esse excesso, tiro esse outro excesso aqui. Giro o trabalho, já vou colocar outra cor aqui. Vou colocar essa corujinha aqui, olha. Gente, essa técnica é uma delícia de fazer. Olha aqui. Eu tenho um curso lá no Hotmart de capas de caderno que eu uso essa técnica. Aí eu mostro uma forma que eu gosto de fazer. Vocês vão entender lá como é que fica o topo. Eu mostro bem detalhado lá no curso. E tem mais 3, que é a fuxico, a trança francesa, o fuxico, trança francesa, o crazy, e a pudim de pano. Então, são capas, são trabalhos bem legais. Eu vou, no final do vídeo, mostrar as capas de caderno para vocês verem, tá? Ó, fiz esse primeiro, fiz o amarelo, fiz esse laranja, fiz o da corujinha. Agora eu vou fechar um outro tecido aqui. Vamos tentar aqui, vou colocar esse aqui, olha, laranja. Aí, se você quiser tirar um pouco do excesso, você pode. Mas, se quiser deixar aqui dentro também, não tem problema. Ó, agora, você pode vir aqui, colocar um tecido aqui, olha. Deixa eu pegar uma faixa aqui bege, por exemplo. Essa aqui. Você pode fazer aqui, ó. Ou você pode fazer aqui. Eu vou fazer aqui para depois colocar outra aqui, tá? Deixa eu ver uma cor aqui que... vou pegar esse mostarda aqui, olha. Tá vendo que eu tô colocando aqui o que sobra, ó? Por que eu vou colocando o que sobra ali? Porque se eu for fazer outra pecinha e eu quiser mais ou menos dar uma sequência dos mesmos tecidos que eu escolhi, eu já vou ter separado todos os tecidos que eu fiz esse bloquinho. Aí eu posso usar em outra peça, tá? Ó, eu posso colocar esse amarelo ou eu posso botar uma outra cor. Eu vou colocar esse bege aqui. E vocês estão vendo que eu estou falando com vocês e construindo a pecinha. Se eu não tivesse falando, essa peça já estaria pronta, porque é muito rápido. Ó, vou pegar essa outra aqui. E o serviço fica todo esticadinho, olha, sem ruga. Eu coloquei esse, né?
Ó, vou tirar esse excesso. Eu não quero escurecer, não. Aí, gente, aqui você vai escolhendo as cores. Como eu escolhi amarelo, eu não quero nada muito escuro. Então, ó, vou colocar ela inteira para vocês verem. Às vezes eu tombo, ó. Eu posso colocar assim e posso colocar um pouquinho tombado assim para ele não ficar tão retinho. E isso, aos poucos, quem começa a trabalhar o crazy vai entendendo como é que ele funciona. Então, assim, você precisa começar essa técnica e começar a sentir como você quer ela no seu trabalho. Ó, aí aqui você pode tirar esse excesso aqui para não aparecer. Ó, vou mostrar para vocês uma coisa. Pera aí. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Esse tecido aqui, ele é claro. Quando você jogou pra cá, ele deu uma sombrinha aqui. Esses que estavam escuros, não deu. Então, não tem problema ficar um tecido assim pro lado de fora. Como esse aqui deu e ele tá costurado, eu vou vir aqui, ó. Ó. Eu tiro aqui esses 3 pontinhos. Refilo. Ó. Já não tem mais a sombra. Gente, isso aí é pro seu trabalho ficar bem bonito. Vocês sabem que eu não seguro a informação, então eu mostro tudo. Ó, aqui eu acho que essa parte aqui vai ficar muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho aqui também o meu retalhinho. Agora eu vou acelerar o vídeo aqui, porque eu quero acabar esse topo rápido pra gente continuar, tá? Aqui, pessoal, olha que gracinha que ficou. Então, o topinho ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar essa bagunça aqui, vou fazer uma costurinha de segurança de fora a fora, vou refilar 15 por 15 e trago para mostrar para vocês ele pronto. Aqui, pessoal, prontinho. Finalizado, já refilei, fiz a costurinha de segurança e deixei os 2 bloquinhos prontos. Esse aqui é o primeiro modelinho, o crazy dos nossos tapetinhos. Agora nós vamos para o nosso segundo modelo. Agora, pessoal, nós vamos começar o nosso segundo modelinho, que é a trança francesa. Peguei o quadradinho de manta de 15 por 15, parti ao meio aqui com uma linha, né? No caso, risquei uma linha aqui no meio para que eu possa manter a minha trança francesa bem certinha. Estou usando sugestões, né? Tiras de 4 centímetros e cortei um quadradinho de 4 por 4. Esse quadradinho, eu vou usar só metade dele, então eu não vou cortar ele agora. Eu posiciono ele aqui, ó. Travo ele com um alfinete. Depois eu corto fora. Esse quadradinho você determina 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Quanto maior, mais ele vai aparecer na sua peça, ok? Então vamos lá. Ó, posiciona direito com direito, vai para a máquina e faz uma costurinha de um pé de máquina. Ó. Se quiser usar o alfinete, pode. Ó, eu gosto de virar aqui para baixo e venho, posiciono aqui assim, ó, porque eu vou precisar que sobe para baixo para na hora que ele virar tenha tecido suficiente, tá? Então, eu venho aqui.
Aí você vai tombar. Se você quiser usar um outro alfinete, porque aí eles vão se ajudando. Aqui, vou pegar outra faixinha. Tomba. Coloca aqui o alfinete. Porque o alfinete, gente, ajuda a manter a trança francesa certa. Eu não gosto de coisas com tiras que fique aparecendo que a tira tá frouxa. Eu acho feio. Então, o alfinete é uma forma de você travar. Aí aqui vamos escolher aqui um floralzinho. Ah, não, é maçã. Ó, mesma coisa, tomba assim, vem pra cá. Tem várias técnicas de retalho, gente, que não demanda aquela precisão do bloco, aquela coisa de você calcular, né? Aqui ela fica linda e você utiliza os retalhos. Eu gosto muito desse tipo de técnica. Ó. Vou costurar mais uma aqui e depois eu vou adiantar o vídeo porque até o final você vai fazer esse mesmo movimento. Aqui, pessoal, mais uma tira. E eu vou assim até o final. Aqui, pessoal, já fiz, já refilei para ganhar tempo e já deixei os dois prontos. Eu tô fazendo um parzinho, tá? Eu já fiz 2 com a trança francesa e já fiz 2 com o crazy. Agora eu escolhi o tom de vermelho, rosa, todos também, tudo retalhinho misturado. E vou fazer um de tiras na diagonal. Isso tudo para aproveitar e o nosso kitzinho de tapetinho vai ficar lindo. Mesma coisa que eu fiz aqui, quadradinho de 15 por 15, tracei uma linha na diagonal e vou escolher aqui vou escolher esse floral aqui marrom e depois eu vou fazendo a outra, o outro lado, ó. Vou colocar aqui nessa linha, bem assim, ó. Por isso que fica certinho, gente, olha. Ó, o meu retalhinho vai faltar, não vai poder ser esse aqui. Eu vou ter que pegar um que dê a largura toda, ó. Esse vai dar, esse é um retalho maior, essa tira é maior. Então, eu vou colocar aqui, prende com o alfinete para não andar, ó. A primeira é bom fazer isso. Agora, você vai colocar uma outra cor. Aqui, como eu tô traçando na diagonal, eu vou ter que achar tiras que eu tenha na largura. Aqui tem tiras de 3 centímetros, 3,5 e 4. Não cortei, eu aproveitei da melhor forma, tá? Essa aqui, acho que eu tinha falado pra vocês que eu tinha cortado de 3. Não, eu cortei de 4 centímetros, tá bom? Mas, gente, isso não tem regra, né? Isso aí vocês vão aproveitar o retalhinho de vocês como vocês acharem melhor. Ó, vamos começar. Como eu tô fazendo parzinho, eu vou sempre me preocupando de deixar sempre um retalhinho do mesmo tecido para fazer o outro, para não
ficar, mesmo que não tenha... Por exemplo, vou dar um exemplo. Essa rosa aqui, eu acho que eu só tenho esse pedacinho. Eu vou separar ele aqui. Eu não vou ter um tamanho desse inteiro, mas eu posso usar aqui, ó, no outro. Então, vou deixar ele separado aqui, tá? Aqui, eu acho que agora dá. Ó, floral com floral. E vai ficar bonito. É aquilo, né, pessoal? Se os tecidos que você trabalha têm estampas bonitas, os retalhos vai ser bonito também, né? O retalho nada mais é do que os nossos tecidinhos, do que a sobra, né, dos nossos tecidinhos. Vamos ver. Opa, deu. Ó, a continha. Aí você pode fazer um lado todo, depois parte para o outro lado. Ó, só aproveita para deixar as maiores, se você tiver assim, igual, realmente aproveitando para você usar do outro lado. Ó. Ah, faltou uma tira que eu não tenho. Você pode emendar uma tira na outra, tá? Mas eu prefiro pelo menos deixar a tira inteira aqui. Vamos torcer aqui pro outro lado. Esse. Não. Vocês podem perceber que essa aqui eu dei uma misturada boa. Tem estampado que tem azul, tem estampado que tem marrom. Eu não quis ficar assim, muito preocupada com a tira, não. Aqui. E aqui agora, eu vou deixar esse aqui, porque os biquinhos, para não correr o risco da gente colocar um aqui e faltar uma pontinha, eu sempre uso aqui um quadradinho que tem assim, ó. Às vezes um quadradinho maior, que aí eu faço isso e ele já cobre todo, tá? Eu vou pegar aqui depois para cobrir as pontinhas. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar 2 pedacinhos aqui para cobrir essas pontas, vou fazer o outro parzinho com o restante das faixinhas e trago para mostrar os 2 já refiladinhos. Prontinho, pessoal, já tá refilado, fiz a costurinha de segurança, esse é o modelinho de tiras na diagonal e não tem regra de largura, tá? Aqui tem largura de 4 e 3 centímetros, tá bom? Esse é o terceiro modelinho. Agora nós vamos partir pro quarto e último, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei tons de verde e rosa. E um estampadinho aqui para colocar no miolo, tá? Mesma coisa, quadradinhos de 15 por 15, que a ideia é fazer um joguinho, né? Dei um piquezinho aqui, ó, para separar o meio e tracei uma linha com lápis fazendo um X. E é aqui que eu vou posicionar o meu
primeiro quadradinho, tá vendo? Esse quadradinho aqui, a gente coloca ele aqui, olha, para centralizar esse quadrado. E aqui eu fiz, ó, centralizei o quadrado e é onde eu vou começar a costurar as faixinhas. A minha ideia é o quê? Botar o rosa e o azul. Então vai ficar um joguinho bem bonitinho, tá? Tirei rosa e azul não, perdão, rosa e verde. Aí vamos lá, eu vou pegar esse rosa aqui. Aqui eu fiz um quadradinho de 5 por 5 e aqui tirinhas de 3, tá? Vou ligar minha máquina pra gente começar a costurar. Prontinho, pessoal, vamos lá. Botei o quadradinho assim na diagonal e vamos colocar direito com direito e fazer a costura. Você pode já cortar aqui, ó. Tomba. Vou escolher um outro rosa. Vou escolher esse aqui. Gente, são tantos modelinhos que dá pra fazer. Hoje eu tô trazendo pra vocês os tapetinhos, os mug hugs, né? Mas eu vou trazer pra vocês alguns pra, tipo, apoio de panela, uns pot holders, vocês vão gostar bastante. Eu vou separar alguns modelinhos de blocos de patchwork para que vocês possam, para que eu possa passar para vocês. Ó, agora eu vou trabalhar o verde desse lado. Não tem problema ultrapassar um pouquinho, porque o verde, ele é uma cor, a estampa não é uma cor que vai dar sombra, então não tem problema não. Ó, aí você vai cortando o excesso. Ó. Vamos escolher agora aqui esse verde. Ó. Agora, rosa e rosa, tá? Rosa e rosa. Olha, eu botei um floralzinho dentro desses mais neutrinhos. É a hora da escolha certa dos retalhos. Aí o que eu fiz? Eu escolhi um estampadinho também no tom do verde. Eu achei na minha caixinha, olha. Então vai ficar bem bonitinho, olha aqui, ó. Até pra fazer com retalho, gente, é legal a gente ter uma preocupação na hora de escolher. Você pode realmente fazer um trabalho aproveitando sem pensar em nada. Pode? Claro que pode. Mas se você tiver uma quantidade de retalhos que você possa dar uma selecionada, meu filho, aí seus trabalhos vão ficar maravilhosos. Por isso que eu falo que o trabalho de retalho, ele tem que ser valorizado, porque dá trabalho você ficar aqui pensando, compondo, fazendo um composê legal, entendeu? Ó, eu tô conversando com vocês, mas estou aqui mostrando para vocês não terem
medo de fazer. Gente, o meu canal, ele é um canal pensando nas iniciantes. Às vezes eu recebo aqui alguns comentários, né? Poucos, mas assim, você fala muito, você podia costurar só com o som da máquina. Gente, tem comentários aqui pra tudo, tá? Mas assim, eu não ligo não, porque eu acho que as iniciantes, elas precisam ver, elas precisam ter segurança no que elas também podem, entendeu? Às vezes eu pulo aqui uma coisa que eu acho que nem tem necessidade de mostrar. Aí vem uma e fala, pô, você podia ter mostrado isso assim. Aí eu fico, poxa, na próxima eu mostro. Então, é isso, né? Quem não gostar, tira o som, abaixa o volume, só assiste o vídeo, tá bom? E vou aproveitando aqui, já que eu tô pedindo a vocês, ó, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, olha. Eu fiz o rosa, aí aqui agora eu vou rosa de novo. Aí eu posso escolher esse aqui. Não, eu vou escolher esse aqui, ó. Acho que vai ficar legal. O que eu queria falar com vocês, gente? A maioria que está aqui comigo são pessoas que estão sempre aqui, né, assistindo meus vídeos e tal. Então eu queria pedir vocês que não deixassem de dar o like, né, se tiver gostado da aula, porque às vezes as pessoas assistem pela TV e não, mas dá para dar o like pela TV, gente. Então não deixa de curtir o vídeo. Agora o YouTube, ele selecionou o meu canal para você hypar o vídeo, que é uma forma de você mostrar que você tá gostando do conteúdo. Então, fica lá nos comentários, quando você vai lá, curte, ele aparece hypar o vídeo, são pontos que você pontua o canal. Então, se você puder fazer, né, pontuar lá, colocar, dar um hype no vídeo, isso ajuda o canal a crescer, né, a mostrar para o YouTube que vocês gostam. E me ajuda a continuar trazendo mais coisas aqui para vocês. Então, aproveitando aqui, né? Não esqueçam de compartilhar, curtir, hypar o vídeo e se inscrever no canal, porque é uma aula por semana que eu trago, tá bom? Aqui, pessoal, olha. Olha como é que vai ficando. Gente, olha que gracinha que esse modelinho fica. Vocês podem estar perguntando por que a Silvana bota um monte de clipe, um monte de alfinete? Porque eu gosto do meu tecido esticado. Eu gosto dele assim, bem esticadinho. Eu acho que fica um trabalho limpo. Então, eu acho que eu mostro pra vocês. Olha aqui, ó. Ele tende a fazer isso aqui, ó. Se eu venho aqui e coloco um alfinetinho só pra travar ele aqui, isso, quem não tem prática, já... Opa! Vou deixar meu trabalho bem esticadinho. Eu coloco muito para vocês verem que a gente pode usar as ferramentas para poder deixar o nosso trabalho bem bonitinho, tá? Olha aqui. Aí agora você vai completando a rosa, aí você pode colocar aqui esse aqui de novo. Você pode colocar esse aqui de novo. Ó, eu acho que eu vou botar esse aqui. Vou completar esse aqui para vocês. Aqui... Ó, se você puder colocar Se eu for colocar esse aqui, provavelmente, quando dobrar, vai faltar uma pontinha, tá vendo? Então, eu deixo sempre os biquinhos, eu vou lá na minha caixinha de retalhos e pego aquele pedaço quadrado sem forma, e aí eu já finalizo os biquinhos. Gente, vou finalizar esse restinho aqui e trago para mostrar eles refilados. Aqui, pessoal, já tá prontinho. Refilei. Fiz a costurinha de segurança, igual o que eu fiz com os outros bloquinhos, tá? Aí agora, parti para finalizar com o debrum. Fui na minha caixinha de retalhos, porque você pode fazer um kitzinho assim, todo colorido,
todo colorido e na hora de você finalizar o avesso e o debrum, você escolher um tecido para compor aquele kit. Por exemplo, tecidos neutros ou até pode ser um tecido estampado, mas aí você vai finalizar todos com o mesmo tecido. Forro, né, a parte de trás e o debrum. Nesse caso aqui, eu quero realmente usar os retalhos. Então eu fui na minha caixa de retalhos. Toda a sobra de debrum e viés que eu faço de trabalhos anteriores, eu enrolo e deixo guardadinho para, se precisar, eu ter. E aí eu tentei pegar os mais neutrinhos que eu tinha e vou finalizar cada bloquinho desse, cada tapetinho com um debrum diferente. Para isso, eu escolhi um neutro aqui atrás, porque aí você vai poder usar do lado do avesso, vai ter a mesma estampa, que é esse neutrinho bege, com o debrum todo colorido, ok? Isso é uma forma até de combinar também. Então vamos lá, eu vou separar esse aqui, vou começar aqui pelo amarelo. Vou separar esse rosa aqui também. Então vamos fazer com o amarelo, com o crazy, o primeiro bloquinho. Você tá vendo? São dois tons de amarelos que tinha lá na minha caixinha. Eu não ia cortar um outro tecido tendo esse debrum aqui prontinho para ser utilizado. Aqui eu tenho vídeos no canal que eu ensino com muito detalhe o debrum, o viés, então eu faço bem devagarzinho, explico como emenda. Nesse caso aqui eu não vou dar essa ênfase toda. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente e quem tiver alguma dúvida pode procurar esses vídeos aqui no canal que você consegue assistir mais devagar, ok? Então vamos lá. Eu vou finalizar com toda a máquina, então eu começo pelo avesso. Eu sempre deixo aqui uma pontinha para costurar, para na hora de fazer a emenda. Aqui, esse debrum foi cortado com 6 centímetros, não tinha necessidade, pode ser, uma pecinha muito pequena, pode ser 4, mas eu vou usá-lo porque já tá cortado, tá? Mas vai ter bloquinho aqui, vai ter tapetinho que eu vou utilizar o debrum de 4. Depois eu também mostro para vocês qual foi e vocês vão ver que não tem diferença, tá? Então aqui eu vou começar aqui, retrocesso, e vou fazer toda a volta. Aqui, pessoal, costurado, e agora nós vamos desvirar e fazer o canto mitrado. Aqui, o segredo é dobrar bem em cima da linha e clips. Dessa forma aqui, olha. Porque aí quando você vai para a máquina, você já vai com ele todo organizado.
Agora é só fazer uma costurinha de fora a fora e nossos tapetinhos vão estar finalizados. Vou fazer em todos eles e trago para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Só para finalizar, né? Eu aproveitei até o debrum e aqui botei um tecido neutro, mas quem quiser ficar lindo assim, você escolhe um tecido só, coloca no avesso e no debrum. E um tecido ótimo para fazer isso é o poá preto. Porque assim, o preto ele dá um destaque, poá xadrez, listadinho. Então ele dá um realce no colorido e fecha o kit. Então se você quer fazer um assim, escolhe o poá preto e depois me conta do que achou do resultado, tá bom? E como eu prometi, no final do vídeo eu falei que eu ia mostrar essa aqui, ó, são as peças do meu curso do Hotmart, que eu falei durante o vídeo. Ó, essa aqui é o Crazy. Olha que linda que ficou. Olha, ela fica assim, olha a parte de trás. Aí no curso eu ensino como colocar esse debrum aqui, no caso não, esse viés, né? O viés, porque a gente corta no ângulo de 45. Coloca esse viés, o zíper bem colocadinho. Dentro da capa tem todas as divisórias. Eu falo sobre estruturador. A gente conversa sobre combinação de cores. Gente, esse aqui é o fuxico. Olha que lindo, olha. Eu vou mostrar ele por dentro. Olha ele por dentro. Todo numa tela C, eu ensino como fazer, ó. Aí os fuxiquinhos, aqui é o jardim de fuxicos. E tem uma aqui, ó, essa aqui, que é a pudim de pano, eu ensino como quiltar dessa forma aqui, ou utilizando os pontos decorativos da sua máquina, ou até um zigue-zague, gente. Olha ela por dentro, que linda que ficou essa combinação. Não falo pra vocês que o preto dá toda a vida? Então é isso. Olha aqui, a trança francesa. Gente, olha isso aqui. Se não fica um americano maravilhoso. Quando eu falo para vocês que as técnicas que eu abordo no curso você utiliza em qualquer peça da costura criativa, eu não tô mentindo. Então, se você quer aprender, né, esses pulos, né, do gato, essas dicas assim, o meu curso está no Hotmart, ele é vitalício, está à disposição de vocês. Então, se você quiser, me manda uma mensagem que eu te mando o link, ou aqui na descrição do vídeo você também tem acesso a ir lá para o Hotmart e fazer o acesso, se você quiser ser minha aluna também lá no Hotmart. Pessoal, um beijo, bela semana, espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais uma aulinha, tá? Bom domingo!